Pois é, estou gravando desse cenário aqui ainda. E apesar de hoje já ser segunda, o jogo ter terminado às 11 horas do sábado, eu ainda estou muito puto com o resultado de sábado, com todo o cenário de 2024. Tanto que estou aqui ainda para você ver aquelas coisas irracionais que a gente faz. Eu não levei as coisas pro estúdio ainda, porque eu tô puto, entendeu? Mas você já leu o título aí. E se a gente ganhar, cara? E se a gente passar do Flamengo? E se acontecer? Você vai falar, pô, Gabriel, não vai acontecer. O Flamengo tem 30 gols feitos, tomou um. Esse time do Tite fez quase 20, não tomou nenhum. E a gente, nosso ataque não funciona, nosso artilheiro tem 2 gols em 7 jogos. E a gente vai fazer 3 e eles não vão fazer nenhum e tal. Beleza, cara, realmente. Se você for lá na KTO, por exemplo, e procurar a odd lá, eu confesso que ainda não fui, essa eu não quero ver especificamente ainda, mas você vai ver lá que provavelmente o Fluminense está eliminado do Campeonato Carioca, está pagando menos para ser campeão do que o Nova Iguaçu, se bobear. Vai lá na KTO, se for lá, usa o cupom jornada, tá? Mas assim, vou botar o bonezinho aqui. Mas e se ganhar? E se a gente quebrar a banca? Porque vai lá, se você pegar o 7x1, e eu já reassisti ele umas 2, 3 vezes o 7x1, até um 1x0, o Brasil tem uma chance ali, acho que de fora da área e tal. Chega a ter um chute ali de fora da área. Se aquela bola entrasse, mudaria completamente. O maior vexame da história, a maior vergonha da história, teria um final diferente. Talvez o Brasil fosse eliminado, mas não seria 7x1. Talvez pudesse ser 15, né? Então assim, futebol é um negócio muito maluco. Você rola a bola, um lançamento, uma cabeçada, faz 1x0, um mole deles estão com 1 a menos e pronto, a gente está por 2 gols com 1 a mais o jogo todo. Sei lá, entendeu? A probabilidade é pequena, a chance é quase nula. Mas eu quis trazer para cá essa discussão por quê? E se a gente ganhar, o que acontece? Primeiro fator, e primeira coisa que acontece, o Fluminense chega favoritaço para ser tricampeão carioca, tá? Muito favorito. O Vasco e Nova Iguaçu, eu vi 60% ali do jogo, o Nova Iguaçu massacrou o Vasco. Foi muito melhor do que o Vasco. Se o Vasco for para a final, o Fluminense vai ter chegado à final, revertendo esse resultado, o atual campeão da América, o atual bicampeão carioca, e tal, com toda a moral do mundo, chega para esse jogo. Então, mesmo sendo um clássico com o Vasco, mesmo sendo o Nova Iguaçu azarão, o Fluminense chegaria para ser favorito num nível absurdo para essa final. Segundo ponto que aconteceria, e esse eu dividi em alguns tópicos. Vão provar os jogadores, o Diniz, o Fluminense ali, né? Eles vão provar que as críticas estavam erradas. Pois é. Então, eu concordo com essa frase. Concordo. Vão provar que as críticas estavam erradas se eles viram esse jogo. Que críticas, Gabriel? Por exemplo, a galera tá falando, o time é muito velho. Deu um gritão, né? O time é muito velho, nossa, esse time é horroroso, como ele é velho e nunca vai ganhar do Flamengo, que tem jogadores mais novos. De fato, vai provar de que sim, o time velho conseguiu desempenhar. A galera tá falando que o Diniz é fraco. Fernando Diniz, muito fraco. Muito fraco. Deveria até ser demitido. Tá? O cara tomou um nó tático do Tite, um mostrou que é treinador de verdade, o outro mostrou que é azarão, treinador de uma nota só. Essa crítica, se o Fluminense virar, essa crítica, ela também, né, vai cair por terra. E aí a outra também, essa eu adoro, tá? Que é a galera também que falou do ganhamos a Libertadores na sorte. A gente não joga bem desde o jogo contra o River. O jogo contra o River, pra mim, não é top 5 do ano passado, tá? Só pra deixar claro. Eu não acho o jogo... E não é porque tem muitos jogos bons, até tem. Mas é porque o jogo contra o River, pra mim, é um grande jogo, um bom jogo, mas que tá 2x1. Até o River ter um expulso, eles estão com 1 a menos. O De Michelis tira um zagueiro e bota um meio-campista atacante. E aí o River fica completamente exposto e por isso a gente faz o 5. Mas voltando... Enfim, essa crítica também vai ser refutada, né? Vai ter uma exibição de gala absurda já também nesse ano, mostrando que esse elenco ganhou a Libertadores porque, de fato, tinha qualidade e sabia ter esse poder de decisão. Não sei se vocês perceberam, mas essas críticas não foram feitas aqui no Raiz Tricolor. Foram feitas por aí, pela internet e tal. E nem estou dizendo que elas estão erradas, não. Estou falando que se
o Fluminense mete um 3-0, um 4-1, 5-2 no Flamengo semana que vem e se classifica, essas críticas elas perdem muita força. Quais críticas que eu fiz aqui no Raiz Tricolor? Eu bati muito na tecla de que o Fluminense não jogou bem em 2024. Ah, mas teve o jogo, Gabriel, contra o Bangu. Pelo amor de Deus, né, cara? Vou balizar minha temporada pelo Bangu. Você chega no final do ano, então, e vê quantos que botaram que no ano passado um dos melhores jogos do Fluminense foi Fluminense e Bangu lá no Mané Garrincha. A gente meteu 5-0. Não botaram, né? Por quê? Porque é o Bangu, né? E foi 4-1 o Bangu ainda. Mas e tirando esse, Madureira, Sampaio Corrêa, outros times que a gente jogou também, a gente não jogou bem contra time pequeno, não. O Fluminense jogou 6 vezes contra time da Série A, não jogou bem em nenhuma delas. Gabriel, te peguei no pulo aqui, ó. Jogou bem contra a LDU no Maracanã. Ganhou por 2-0, jogou bem? A LDU deu campo pro Fluminense, o Fluminense teve a bola durante 80 minutos, mais ou menos, para poder achar um gol e fazer um gol de cabeça. Muito bom, foi campeão, depois ganhou um pênalti, o Renato Augusto tá saindo da área e o cara faz o pênalti. Foi campeão com méritos e beleza. Mas, desculpa, quase deu merda. E a gente era um time mais forte do que a LDU. E a gente não foi superior como a gente esperava ser. Todos os clássicos, o Fluminense ainda não jogou bem. O Fluminense ainda não rendeu nesse ano. Essa crítica eu faço aqui. Outra crítica que eu faço aqui. O time se acomodou depois de 2023, do ano de 2023. Time, elenco. Não vou falar aqui da comissão técnica como um todo, mas o elenco principalmente se acomodou. Fizeram e ganharam a maior conquista da história de um clube. Isso é uma parada gigantesca e eu tenho falado isso daqui. 2023 é tão histórico, tão eterno na vida do Fluminense, tão representativo que tem um museu que quase metade do museu é só sobre esse ano. Mas o 2023 já foi transferido para o museu do Fluminense. O 2024 está acontecendo agora. E em 2024 a gente ainda não jogou bem. E eu acho que o 2023, esse acômodo do time faz com que não se gere um incômodo do time com algumas situações. Até o jogo de sábado o time não me parecia incomodado com esse recorde negativo aí que a gente está para bater no sábado, inclusive se não ganhar, de clássicos. O nome tá na história com os títulos. E eles parecem que não se incomodaram de estar na história no nome com a pior sequência em clássicos da história do clube. Isso me até gera um pouco dessa arrogância que foi muito criticada nas entrevistas e tal. Acho que isso tem um pouco. O time deu uma acomodada. E aí, talvez por isso, eles tenham dado uma estourada no Fla-Flu de agora, porque foi a hora que eles quiseram jogar e não jogaram, e foram achincalhados pelo Flamengo dentro de campo. E a outra crítica que eu faço aqui também é que existe um problema físico, seja de preparação, de esforço, de estar sendo submetido a esforço muito maior, do biotipo dos jogadores contratados, existe um problema físico, não é normal. De planejamento, pode ter sido também essa questão da volta cedo, mas existe um problema físico nítido no Fluminense que faz e mostra o porquê o Fluminense tem 12 lesões até agora no ano, mais ou menos. 10, 11, 12, alguma coisa, se não fiz a conta depois do jogo de sábado. Isso também continuo fazendo a crítica aqui. E assim, essas críticas vão seguir válidas, mesmo se a gente virar no domingo. Aliás, no sábado. Aliás, uma delas meio que vai morrer, mas não é que ela foi invalidada, é que ela acabou. A crítica de que o Fluminense ainda não jogou bem. Vai ter jogado bem um jogo, porque não tem como você virar um resultado desse sem jogar bem. Né? Um 3-0 não tem como contra esse Flamengo. Mas não vai invalidar de que o fato de que até agora o Fluminense não jogou bem mesmo. Não tem jogado. O Diniz tem sido facilmente anulado em boa parte dos times. Aliás, nos 4 times que a gente enfrentou, exceto a LDU. Aliás, nos 3, né? A gente enfrentou 2 vezes o Flamengo. Flamengo, Vasco, Botafogo. Esses 3 times anularam a saída de bola do Fluminense, forçaram o Fluminense a dar chutão e atrapalharam a vida do Fluminense. O Fluminense não jogou bem ainda. Essa crítica vai seguir válida até que esse momento, até 1/3 da temporada praticamente. 1/3 não, perdão. 1/6, 1/5 da temporada, o Fluminense não ter jogado bem. Não vai anular a crítica do time acomodado após 2023, não. E por que não vai anular, Gabriel? Porque a cobrança depois de sábado foi muito grande. Muito grande. Eu acho que os jogadores perceberam isso.
eles falaram nas entrevistas ali após o jogo, né? Quem falou, Marcelo, Felipe Melo, o próprio Diniz. E eles não vão falar depois disso, não. É aquela cara de fechar o time, vamos juntar e tal, pela classificação e etc, etc, etc. Mas nitidamente os caras sentiram depois de sábado. Os caras sentiram. A pressão da torcida, a repercussão, a forma como a torcida tratou com aquele 2-0 foi algo que nitidamente os jogadores perceberam. Se não perceberam e não sentiram que não dá para se acomodar só com a taça da Libertadores e da Recopa, eles estão em outro mundo mesmo. Mas eu creio que perceberam que a torcida do Fluminense não quer ver essa acomodação. E, enfim, se de fato ganharem, acaba a acomodação. Aí show, acabou a acomodação. Mas até agora teve. E aí, assim, é muito ruim pra mim, só pra fechar esse vídeo, tá nessa posição aqui, não aqui agora gravando o vídeo, aqui é de boa, mas é muito difícil estar na posição, porque assim, eu tô puto, eu tô com muita raiva desse jogo. Muita. Não só desse jogo, mas é porque nesse jogo acabou a desculpinha de Fluminense não estava se importando com a Recopa, não estava se importando direito com o Carioca. O foco era só na Recopa, por isso que não estava jogando tão bem. Ah, não, não é que eles não estavam ligando para os clássicos, porque eles estavam focando em título. Beleza, e sábado não tinha divisão de atenção, né? Sábado jogaram mal e se acomodaram também pelo discurso pós-jogo. Agora, ou seja, vocês viram aqui pela minha reação que eu tô com muita raiva. Por outro lado, quando bater sexta-feira, talvez até antes, eu vou estar aqui falando de que forma que a gente vai conseguir jogar para ganhar esse jogo. Eu já tô aqui agora, né, falando e se a gente ganhar. No dia do jogo, eu vou estar lá na transmissão, abrindo a transmissão, narrando o jogo e falando, cara, se fizer um gol até os 15, aí dá pra poder diminuir e depois faz. Acabei de fazer isso aqui, inclusive. O roteiro desse vídeo tá escrito e eu tô fazendo já o que eu tô falando que eu escrevi no roteiro. Eu fiz isso contra o Atlético Paranaense em 2018, lembra que a gente tomou 2-0 fora de casa, veio pro Maracanã e eu fiquei lá até com... Esse pré-jogo eu tava junto com o Beto Estrada, né, pra quem conhece do MRG, e ele falando o tempo inteiro e eu também falando, cara, então vamos, não, dá. Se a gente fizer um gol cedo, a gente bota uma pressão nos caras, o time dos caras pode tremer aqui no Maracanã, o público é bom, não sei o que. Eu vou ficar igualzinho, eu espero que o fim seja diferente. Então assim, a gente vai torcer, cara, o torcedor vai torcer. Eu sempre falo isso, eu não torço pra minha opinião, eu torço pro Fluminense. Se minha opinião estiver errada e o Fluminense ganhar, entre eu estar certo e o Fluminense ganhar, eu quero que o Fluminense ganhe, né? Não faz sentido isso, não torço pra minha opinião. Mas é bom destacar isso, que ou eles viram a chave para 2024 e ganham esse jogo e rebatem boa parte das críticas e tal, ou vão ser muito cobrados, mas é bom destacar isso ainda. Mesmo que vençam o jogo de sábado, é importante destacar isso, não nos faz estarem certos. Olha aí, quem estava criticando estava errado. Não. Quem estava criticando, criticou até sábado agora. Pelo desempenho, pelo interesse, pela tática, pela técnica, pelo físico do que foi apresentado até sábado. E a maioria das críticas, algumas justas, algumas injustas. Eu até citei algumas aqui injustas e algumas que eu julgo justas. Então é importante destacar isso, tá? Porque eu tô vendo ali, do outro lado ali, esses dois discursinhos que eu não gosto e não vou adotar aqui. O primeiro vou torcer para tomar uma goleada hoje, para mostrar que isso tá uma merda mesmo. Eu não vou entrar nessa, eu não vou torcer para ser goleada dessa maneira. E o outro discursinho também que é bem assim, aí vão ganhar nesse sábado e todo mundo que tava criticando tava completamente errado. Não tava. Inclusive, se os jogadores adotarem esse caminho, eu acho um caminho muito perigoso. Mas, se eles adotarem esse caminho, significa que a gente classificou e aí eu já tô feliz por natureza. É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, tamo junto. Amanhã eu já vou instalar as coisas lá. Na verdade, na segunda, né? Vocês já estão, não amanhã, meu. Vou instalar as coisas lá no estúdio e trago um vídeo decente. Né? Valeu. Não que esse vídeo não foi decente, né? Mas com um cenário decente. Mapa, tu tem as coisinhas de Fluminense aqui do lado. Pelo menos aparece, né?